Fala galera, tudo bem? Então, sou o professor Daniel Gomes com mais uma aula aqui sobre matemática com utilização de recursos tecnológicos. Hoje a gente vai falar sobre função quadrática e, por definição, a função polinomial de segundo grau, onde o domínio contra domínio pertence ao conjunto dos números reais, onde para cada x a gente vai ter uma imagem relacionada, formada por essa lei de criação, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, com a diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, a gente teria uma função afim. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de função quadrática. As questões podem vir tanto assim como y igual a alguma coisa, como f de x igual a alguma coisa, que é bem parecido lá com a equação quadrática. É importante vocês verem nesse primeiro momento identificar os coeficientes, que a gente vai resolver a maioria das questões identificando principalmente esses coeficientes. Então, o coeficiente A é o cara que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B é o cara que acompanha o x, e o C é o termo independente, que vocês vão ver mais à frente, principalmente quando for fazer o esboço do gráfico. Então, o C é o termo independente, que é onde vai cortar o gráfico no eixo Y. Então, lembre-se logo disso, mas na frente vocês vão utilizar. Bom, falando de gráfico, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, certo? E pode ocorrer da parábola ter a concavidade voltada para baixo ou da parábola ter a concavidade voltada para cima. Então, para você identificar, basta você olhar o coeficiente A. Se o A for menor que zero, concavidade para baixo. Se o A for maior que zero, concavidade voltada para cima. Outra coisa interessante é o discriminante delta, que vocês viram lá em funções polinomiais de segundo grau, lá quando vocês iam calcular as raízes. Então, se o delta for menor que zero, a função não possui raiz, ou seja, a parábola não tocará o eixo x, como vocês estão vendo aqui. A parábola não toca o eixo x. Caso o delta seja igual a zero, a função possui uma raiz real e a parábola tangencia o eixo x. Por fim, se o delta for um valor positivo, a função possui duas raízes reais, ou seja, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, como vocês observam aqui. Vamos ao esboço do gráfico. Bom, você pode esboçar o gráfico de uma função quadrática dando valores para x, encontrando seus respectivos valores em y e depois traçando esses pontos de forma a fazer uma parábola. Ou conhecendo os principais elementos que compõem esse gráfico. Então, você pode encontrar inicialmente as raízes da sua função quadrática, ou seja, a interseção da sua função com o eixo x, essa interseção aqui com o eixo x. Para isso, basta você achar os zeros da sua função. Você fazer a sua f de x, a sua função igual a zero. Depois você encontra os vértices, ou seja, o xv e o yv, que é dado por essas duas fórmulas aqui. xv igual a menos b sobre 2a e yv igual a menos delta sobre 4a. Essas fórmulas são muito interessantes também para você achar o mínimo e o máximo de uma função. Várias questões, principalmente do Enem, traz essa ideia de mínimo e máximo da sua função. Por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico, a função decresce até um certo ponto de mínima, onde a partir de então ela começa a crescer. Então, esse ponto de mínima aqui, formado pelo xv e yv, é o vértice da sua função. Nesse segundo caso, a função tem um ponto de máxima. Ela começa crescendo até um certo ponto e depois decresce. Por fim, esse terceiro gráfico mostra a interseção que eu falei agora há pouco para vocês. Então, a interseção da parábola com o eixo y nada mais é que aquele termo independente, ou seja, o coeficiente c que eu falei agora há pouco. Aí você pode estar se perguntando, mas de onde é que vem as fórmulas do vértice, o xv e yv? Então, essas fórmulas você pode achar através da forma canônica, elas vêm realmente daqui, da sua lei de formação, que a gente viu, que é essa lei de formação aqui. Então, você pode transformar essa lei de formação na forma canônica. E aí eu deixei um vídeo aqui para vocês,
falando sobre a forma canônica lá do Portal da Matemática. Compartilhei aqui. Como vou compartilhar essa aula também no Classroom, vocês podem dar depois o play aqui e só assistir o professor Adolfo aqui falando sobre a forma canônica. X mais um sobre AX, tudo isso mais C. Certo? Bom, então de posse dessas informações, vamos fazer um exemplo concreto de como fazer o esboço do gráfico de uma função quadrada. Então, para isso, vamos inserir aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, primeiro eu vou achar os zeros, ou as raízes dessa função. Então, para isso, minha f de x tem que ser igual a zero. Então, de posse dessas duas informações, o minha f de x tem que ser igual a zero. Então, meu x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Então, ajustando isso aqui, eu posso resolver essa equação através de Bhaskara. Então, eu sei que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, basta para eu resolver o delta, eu encontrar os coeficientes. Então, eu sei que o a é 1. O a é 1. Eu sei que o b é menos 4. E eu sei que o c é igual a 3. Vamos organizar. A igual a 1, b igual a menos 4 e c igual a 3. Então, o b é menos 4, o a é igual a 1 e o c é igual a 3. Resolvendo isso aqui, eu sei que menos 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 3 é 12. Logo, 16 menos 12 dá 4. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Então, vamos achar essas raízes. Então, vamos chamar aqui de x1 igual a menos b, mais raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, vamos achar aqui o x1, o b é menos 4, o a é 1 e o delta é 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2, menos com menos dá mais 4, 4 mais 2 é 6, 2 vezes 1 é 2 e 6 dividido para 2 é 3. Então, meu x1 seria igual a 3. Vamos achar agora o x2. x2 é igual a menos b menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, aqui eu encontro o meu x2. Então, o delta é 4, o a é 1, e o b é menos 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2, menos com menos dá mais. Quatro menos 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, e 2 dividido para 2 dá 1. Então, achei aqui as raízes da minha função, que é 3 e 1. Agora, vamos achar o vértice, né? Então, primeiro, o x vértice, que é igual a menos b dividido por 2a. Então, vamos achar aqui o x vértice. O b é menos 4. E o a é igual a 1. Então, resolvendo isso aqui, 2 vezes 1 é 2. Posso tirar isso aqui do parênteses. E 4 dividido para 2 dá 2. Menos com menos, mais x vértice igual a 2. Você pode observar que o x vértice nada mais é do que
o ponto médio, né? A média entre o x1 e o x2. Ó, 3 mais 1, 4 dividido para 2. 2 você também poderia fazer dessa forma. Por fim, vamos encontrar o y vértice, que é igual a menos o delta dividido por 4a. Então, o delta é 4 e o a é 1. Então, vamos resolver isso aqui. 4 vezes 1 é 4. E menos 4 dividido para 4 é igual a menos 1. Então, de posse dessas informações, eu tenho o x vértice e o y vértice, que são as coordenadas do vértice. Eu tenho o x2 e o x1, que são as minhas raízes. Como o A é positiva, a concavidade é voltada para cima, e C igual a 3 é o ponto onde a parábola vai intersectar o eixo Y. Então, de posse das informações, a gente pode agora verificar esse gráfico. Então, para isso eu vou inserir um gráfico, aqui possui uma extensão para o GeoGebra, onde eu vou inserir meus pontos. Então, começando, vou chamar o ponto A, que vai ser igual a 3 e 0, que é a minha primeira raiz. O ponto B, que é a minha segunda raiz, vai ser igual a 1 e 0. O meu vértice, as coordenadas do meu vértice foi quem? 2 e menos 1. E o ponto C, que é o ponto de intersecção, ponto C, foi 0 e 3. Então, de posse dessas informações, você poderia simplesmente traçar a parábola aqui, mas a gente vai inserir aqui a função para ver se realmente ela corta todos esses pontos. Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, como você observa, deixa eu dar um zoom aqui. Como você observa, a nossa função corta realmente todos esses pontos que são elementares a ela, certo? Então, temos aqui a nossa parábola, o gráfico da nossa função quadrática. Então, vocês podem esboçar o gráfico nesse sentido. Bom, dando continuidade a mais um exemplo, agora a gente vai responder um exemplo da internet. Então, às vezes bota questões da internet, do Enem, você quer resolver, esse programa é ótimo para isso também. Então, vou pegar aqui um exemplo de uma questão da internet. Tem aqui essa questão do Enem 2013. Vamos trazer ela para cá, deixa eu copiar o seu texto para cá. Então, vamos dar aqui uma ajeitada. Tá aqui o texto. Vamos pegar o complemento dessa questão, tá aqui a segunda parte do texto. Vamos trazer para cá também. Por último, a figura, né? Vamos trazer a figura para cá também. Então, vamos ver o que é que a questão quer. Vamos lá. Em 2013, a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano é dada por essa lei de formação, ou seja, está aqui a lei, f de x igual a 3 sobre 2, que multiplica x ao quadrado, menos 6x mais c, onde c é a medida dessa altura aqui. C é a medida dessa altura aqui. Do líquido contido na taça, em centímetros. Sabe que o ponto V, esse pontinho V aqui, sabe que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, dessa parábola aqui, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então, a gente tem que achar essa altura do líquido contido na taça. Bom, depois dessas informações do que a gente já viu no decorrer da aula, se essa parábola tangencia o eixo X, toca ela em um único ponto, então eu tenho que delta é igual a zero. Para isso ocorrer, delta tem que ser igual a zero. Então, eu tenho essa informação aqui.
Delta é igual a zero. Bom, se delta é igual a zero, eu sei como calcular o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Bom, tenho essas duas informações. Bom, se delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, então b ao quadrado menos 4ac é igual a zero, porque delta é igual a zero por esse gráfico aqui da parábola. Logo, eu posso resolver isso aqui e organizar isso aqui nesse sentido, invertendo os membros sem trocar o sinal. Bom, a questão me deu aqui a lei de formação. Dessa lei de formação, eu posso tirar os meus coeficientes. O A é igual a 3 dividido por 2. O B é igual a menos 6. E o C, por sua vez, é igual a Czão, né? Que é quem eu estou procurando. Então, organizando isso aqui, A, B e C, podemos resolver essa equação. Então, o A é 3 sobre 2, o C é Czão e o B é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado é 36. Posso resolver isso aqui, onde 4 vezes 3 é 12. E 12 dividido por 2 é 6. Posso passar esse 36 para cá, ele vem negativo. Tirando aqui do parênteses. Esse menos 6 está multiplicando o C, ele passa para cá dividindo. E menos com menos dá mais. 36 dividido para 6, 6. Logo, o líquido aqui contido é de 6 centímetros. Por fim, eu vou deixar aqui um exercício para vocês. E vou compartilhar essa aula no Classroom, tá certo? Poderia compartilhar também no Edmodo, em qualquer outra plataforma. E assim eu encerro a aula de hoje. Valeu, galera. Abraço.